A paz do Senhor, meu querido, amado irmão, simpatizante da palavra de Deus. Aleluia. Nessa tarde de sábado, eu quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus com você, que está no Evangelho de Lucas, que fala sobre a parábola da viúva insistente. Aleluia. Como todos sabem, eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Meus irmãos, esses dias a gente teve aí um estudo de um livro, chamado O Evangelho Encoberto. E aí a gente estudou o primeiro capítulo deste livro, falamos sobre a questão do evangelho diluído, Ou seja, que os tradutores eles diminuíram, por conta dessa questão da palavra de Deus passar por vários tradutores em várias línguas diferentes. A gente sabe que a palavra de Deus ela veio do hebraico, aramaico, grego, e depois ao longo da história ela foi passando o latim, com os padres, depois por alemão, foi traduzida para o alemão, depois o inglês e assim para diversas línguas. E com isso ela sofreu algumas alterações, porque os tradutores, eles não tinham uma ideia da questão da diversidade que é a palavra hebraica, o grego. Eles são muito ricos, E quando se traduz para a língua portuguesa, a gente percebe que há uma variedade, de traduções, sinônimos. E aí o tradutor ele tem que procurar qual é a melhor palavra que se adequa àquela questão do texto. Muitas das vezes, como eu disse, devido à variedade de palavras que tem o português, às vezes o tradutor não consegue atingir a ideia que Deus quis passar na sua palavra. Então a gente estudou aí um capítulo, do livro de David W. Deer, e a gente vai dar continuidade a esse estudo, Mas hoje, nessa tarde de sábado, nós vamos falar sobre uma viúva que tinha uma questão para ser resolvida. E como todos nós sabemos, ela ia diante de um juiz, e a palavra diz que esse juiz era um juiz iníquo. Ou seja, se ele era um juiz iníquo, ele era um juiz que ele era corrupto e ele não temia a Deus e nem aos homens. Ou seja, era um juiz que julgava de conformidade com o seu querer, com a sua vontade, ou de uma forma que ele beneficiasse alguém, que desse a ele alguns benefícios. Mas essa viúva, o que é que nós queremos trazer aqui? É da persistência que ela tinha. Antes nós vamos orar, é uma palavra conhecida por todos, Nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa questão, porque quando eu sempre fiz, as coisas de Deus não podem serem ditas com a nossa sabedoria humana, com o nosso intelecto limitado humano. Por mais estudioso que a pessoa ela seja, por mais grau de informações que ela tenha, se ela tem um nível superior, ou tem um doutorado, mestrado, ou sei lá o que, ela precisa, quando se vai para as coisas de Deus, ela precisa ter orientação do Espírito Santo. Amém? Vamos ver o que é que o Senhor Jesus, o que é que o Espírito Santo nos diz. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, nesta tarde, mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos pela manhã que se foi, pela tarde, Senhor, que está aí, por tudo, Pai, pelo pão de cada dia, o vestir, o calçar, o cuidado, o que o Senhor tem conosco, a Tua misericórdia, pois a Tua palavra diz que
A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Não é mérito nosso, não é nossa bondade, mas é a tua misericórdia. O homem só está de pé por conta da tua misericórdia. Aleluia. Então vamos aqui, meu querido, ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor atentamente a resposta do juiz da justiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, mais uma vez aqui nós nos deparamos com Jesus, aleluia, ensinando aos seus discípulos as coisas concernentes às coisas de Deus. E aí Jesus vai falar sobre uma viúva que tinha uma questão para ser resolvida. E havia ali, na cidade a qual essa viúva estava, um juiz, que ela sempre estava na porta dele, batendo, pedindo a esse juiz que resolvesse a causa dela. Mas esse juiz não gostava de ser importunado, de estar sendo importunado por uma viúva. Ora, a gente bem sabe que as mulheres, elas não eram, naquela época, elas eram desfavorecidas. As mulheres não eram, principalmente a viúva, né? Uma pessoa necessitada, e já não tinha ninguém por ela, às vezes não tinha um filho, e já não tinha um marido. Então, não se dava tanto valor devido a uma viúva, o cuidado verdadeiramente que a palavra de Deus nos manda ter com a viúva, se é verdadeiramente ela vive uma vida condizente ou ela é verdadeiramente viúva. E esta mulher, esta viúva, ela ia constantemente ali pedir para que esse juiz resolvesse a sua causa. E aqui, o que nós queremos dizer com isso? Que Jesus estava falando da questão da perseverança em você estar insistindo. Esta mulher, ela não se cansou de bater na porta deste juiz enquanto ele não resolvesse a sua questão. De maneira que esse juiz, ao se sentir tão importunado, tão incomodado, né? Poxa, essa senhora, essa viúva me perturba tanto, eu vou resolver logo a causa dela, para que ela não venha mais na minha porta. Essa foi a ideia que veio na mente dele. Então ele, por se sentir incomodado com a presença daquela viúva ali, todo dia na porta dele, olha, resolve a minha causa, ele então resolver a questão dela. Né? A gente vai ver ele falando isso. Ele diz que não temia Deus. Ora,
Então, se ele não temia a Deus, ele era uma pessoa o quê? Orgulhosa. Ele se achava dono de si. Talvez por ser uma autoridade, ele se achasse tão importante que não precisava de Deus. E por isso ele não temia a Deus. E diz mais a palavra de Deus, que ele não temia os homens, algum, por se achar um juiz, um homem importante. Já naquela época, né, já havia esse tipo de pessoa que se achava o tal, por ter uma posição elevada diante da sociedade. E eu lhe pergunto, quantos são as pessoas, né, que talvez você conheça no seu trabalho, no seu local onde você mora, que se acha melhor, superior do que você, se acha até mais decente e às vezes duvida até da sua honestidade, da sua fidelidade. Tem pessoas assim, meu querido, que nos observa de noite e de dia. Veja que este homem, por se achar tão importante, se achava melhor do que os outros homens. Quantos são as pessoas que se acham melhor do que as outras? Porque tem uma posição elevada, um emprego, um cargo melhor, ou porque é uma autoridade e menospreza as pessoas. É o que está aqui. Esse homem menosprezava, ele não temia homem algum. Mas essa viúva estava ali batendo em sua porta. Ela queria porque queria que a causa dela fosse resolvida. E de tanto insistir, e esse juiz de tanto estar incomodado, ele resolve então fazer justiça à causa dela. Aleluia. Ela importunava. O que é que nós aprendemos aqui? É que a nossa oração para com Deus, veja, Jesus vai fazer uma comparação de um juiz e do Pai Celestial. Você pede aos homens, pode demorar, mas ele vai ter que atender de alguma forma. O homem vai ter que resolver a tua causa, ou de uma forma positiva ou negativa, ou seja, ele vai ter que te dar o ganho de causa ou a perda da causa. E aí, aqui nós encontramos no texto Jesus falando que Deus, nosso Pai Celeste, nós que somos filhos, aí ele já entra com a palavra aqui, escolhido. Veja, não é preferido, não é mérito, mas esse escolhido aqui, por que nós somos escolhidos? Porque uma vez você deu ouvido à palavra de Deus, você disse sim ao Evangelho, você então se tornou um escolhido de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, você prega, as pessoas elas são chamadas para virem até Deus, mas elas rejeitam, elas negam, elas não querem. Mas aqueles que dizem sim ao Senhor, que reconhecem a sua pecaminosidade, que concorda com a palavra, ou seja, quando eu concordo com a palavra, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu concordo que eu sou um pecador. E que eu conheço que eu preciso da tua misericórdia. E aí você se entrega a Deus, pede perdão a Deus e Ele perdoa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vai a Deus e se arrepende de seus pecados e pede perdão, Ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado. Mas a questão é que Deus vai comparar o nosso Pai Celeste, Jesus compara o nosso Pai Celeste com o homem. E ele diz assim, que por mais que nós venhamos a pedir a Deus, e por mais que essa petição que a gente faça, ela seja demorada para nós, porque nós seres humanos somos imediatistas. Quando a gente pede algo a Deus, né? Muitas das vezes a gente quer que Deus resolva na mesma hora. Você quer sair dali da congregação já com seus problemas resolvidos, com a sua cura,
você já quer que aquela situação seja resolvida, porque nós, seres humanos, somos imediatistas. A gente acha que Deus tem que, por obrigação, resolver logo tudo de uma vez. Mas não é assim, meu querido. Deus, ele tem os seus propósitos e ele quer ver em mim e em você essa persistência de estarmos ali aos pés dele, clamando, suplicando, se humilhando, orando. E aí Jesus vai dizer no versículo, aleluia, já no finalzinho do versículo, ele vai falar sobre a questão da fé. Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça, Deus, né? E depressa. Aí, no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Ou seja, quando Jesus estiver voltando, ele vai encontrar a gente perseverando, meu querido, na fé, na sua palavra. O que eu aprendo aqui é que vai haver momentos, meu querido, em que o mundo vai estar de tal maneira, tão perturbado, tão desolado, o mundo vai estar em aflição, em dor. E Jesus diz para mim, para você nessa tarde, será que a nossa fé ela vai permanecer firme? Será que em meio às adversidades da vida, aos problemas da vida, nós vamos permanecer com a fé nele ou vamos recorrer a outros deuses? Porque foi isso que aconteceu quando Moisés foi para o Monte Sinai ali falar com Deus. E aí o povo de Deus ficou lá embaixo. Arão ficou tomando conta do povo. E Moisés subiu. E Deus ali demorou um tempo com Moisés. E deu a ele as tábuas, né, os 10 mandamentos. Mas quando Moisés estava voltando, Deus disse, olha, desce porque o povo se corrompeu. E quando Moisés vê aquilo ali, o povo se corrompendo, porque o povo não teve paciência. E disse para Arão, Moisés está demorando demais. Eu acho que Deus fumilou Moisés, pega aquele ouro todinho, os ouros que nós trouxemos do Egito, e faz, aleluia, e faz um bezerro de ouro para a gente adorar, porque para a gente ter como nosso guia, para a gente ter como nosso libertador. Aquele povo não teve paciência e eles começaram a adorar outro Deus. Eu pergunto, será que eu e você, nós vamos ter paciência na hora da tribulação, do sofrimento, da angústia, de estarmos com a mesma fé, crendo em Deus, esperando a salvação no Senhor? Ou vamos recorrer a outros deuses? Ou vamos buscar o socorro em coisas que não agradam a Deus? Deus, nessa tarde, ele fala comigo e fala com você. Em quem você tem confiado? Será que você tem fé? Será que você tem persistido em oração naquilo que você tem pedido a Deus? Talvez uma cura de um familiar, a libertação de um filho da droga, pedindo para Deus libertar o seu filho, para o juiz tomar a causa dele, que está no presídio, numa delegacia preso. Talvez alguém, você mesmo doente, talvez um problema de depressão amoroso, um marido violento, um filho que não te respeita, que quebra as coisas dentro de casa, que é violento. Será que você tem tido perseverança na oração? Ou você já recorreu a outros deuses? Será que a sua fé tem sido firme no Senhor? Ou você é daqueles que desiste logo quando vê o problema? Jesus, ele disse para mim e para você na sua palavra, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer. Mas vencer o mundo, meu querido,
Não é apenas você prosperar, chegar ali no templo e dizer: Senhor, eu quero uma casa, um carro, um bom emprego, eu quero comer das melhores comidas que há nesta terra, eu quero me vestir das melhores roupas que existem de grife. Não é isso ser vitorioso para Cristo. Ser vitorioso em Cristo, meu querido, é vencer o mundo, é vencer o pecado, é vencer o mal, é vencer Satanás, que todo dia nos rodeia, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para te apontar, para dizer: não, ele não é crente, ela não é crente. Será que você tem permanecido na fé? Porque o inimigo, meu querido, ele não dá trégua. Enquanto você estiver nessa carne, nessa matéria aqui, o seu espírito, você vai ser caluniado. As pessoas vão te odiar porque você segue a Jesus. Sim. Jesus disse: olha, não pense que eu vim trazer paz. Não. É o pai odiando o filho odiando o pai, a sogra. Por quê? Tudo por conta do nome dele. Mas nós temos que nos alegrar quando nós sofremos e somos caluniados por Cristo. Você não pode ser caluniado por algo mal que você produz, pelos frutos do mau testemunho, mas se você é caluniado, está tendo sua consciência limpa, que obedece a Deus, então se alegre. Se alegre, porque isso demonstra que o Espírito de Deus está na sua vida e que você tem dado o bom testemunho de Cristo. Meu querido, nessa terra a qual nós estamos, o mundo jaz do maligno. Não adianta. O mundo não vai melhorar. Eu não vou mentir para você, não. Porque é mister que tudo que está aqui na palavra de Deus vem acontecer. Guerras, fomes, terremotos, maremotos, doenças, tudo isso vai estar acontecendo. E a tendência é, meu amado irmão, irmã, simpatizante da palavra de Deus, tudo isso vai ser acrescentado. E Deus quer ver em mim e em você a perseverança na fé. Crer que um dia Ele vai voltar como prometera e nos resgatar. Mas Ele deseja ver em mim e em você a perseverança, a persistência, a fé, crer nele e resistir até o fim. Mesmo que isso implique na morte desta matéria. Porque a palavra de Deus, ela diz para você que nós devemos temer não aquele que pode matar a carne, mas aquele que pode matar tanta carne como o espírito. E quem é que pode matar tanta carne como o espírito, meu amigo? É Deus. Satanás só pode tirar a tua vida dessa matéria, desta carne. Mas se você estiver em Cristo Jesus, saiba você que seu espírito, aleluia, ele estará vivo, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele vive e viverá eternamente. Por isso, persevere na oração, persevere nas coisas de Deus, busque a Deus todo dia da sua vida, ore a Deus, peça perdão a Deus todo dia, porque todo dia nós somos falhos. Às vezes pecamos no falar em alguma coisa, mas Deus, ele é fiel para nos perdoar de todo pecado. Pois a palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado se faz mentiroso e o Espírito de Deus não está nele. Amém, meu querido? Que possamos ser perseverantes na oração, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, na obra do Senhor. Que possamos, nesses últimos dias, fazer a obra de Deus, evangelizar. Não devemos perder tempo, porque as coisas tendem a piorar. E Deus chamou a mim, chamou a você, para que juntos sejamos atalaia aqui nessa terra, para que juntos possamos proclamar, anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque Ele não faz acepção de ninguém. Ele convida a todos, pobre, rico, negro, branco, amarelo, brasileiro, inglês, pessoas do Oriente, do Ocidente. Deus não faz acepção, índio.
Todos. Mas é a pessoa que tem que escolher o caminho. Deus não faz acepção. Às vezes a pessoa diz, Deus não me ama. Mentira, Deus ama ela. Porque ela se acha numa situação difícil, aqueles problemas da vida, e ela diz, Deus não me ama. Mentira, Deus ama. A palavra de Deus diz que em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a humanidade. Deus ama a sua criação. É o homem que se afasta de Deus. É o homem que diz não para Deus. Deus não diz não ao homem. Deus está sempre de braços abertos para abraçar, para acolher, para libertar, para salvar. A obra que ele fez, o sacrifício no Calvário, já foi consumado. Agora as pessoas têm que tomar posse daquilo que ele fez. Ir até ele e dizer, Senhor, reconheço que eu sou um pecador. E eu preciso do teu perdão. Me perdoa, limpa meu coração, me transforma. E aí quando você se arrepende, meu querido, verdadeiramente Deus vai trabalhando na sua vida, dia após dia. E aí você vai buscando as coisas de Deus, vai orando à medida do possível, meia hora, 15 minutos, não importa, 1 hora, 2 horas, Deus vai trabalhando. E você vai orando, vai meditando na palavra, vai participando da obra de Deus, vai falando para o seu vizinho, para a sua família de Jesus, vai dando uma demonstração. Agora eu quero dizer para você que servir Jesus não é um mar de rosa. Vai ter espinhos, pessoas vão te odiar, vão te olhar de cara feia, vão te caluniar, vão te apontar, porque talvez ela pense, ele quer ser melhor do que eu. Mas na verdade nós não somos melhores do que ninguém. A única coisa que fizemos diferente das pessoas é que um dia aceitamos a Jesus. É que um dia reconhecemos que somos pecadores. Mas as pessoas neste mundo dizem, eu não preciso de Jesus. As pessoas rejeitam a Jesus porque elas buscam facilidade. Elas não querem aceitar a Jesus porque aceitar a Jesus na vida delas, meu querido, implica em deixar as coisas que elas mais amam nesta terra, que é o pecado. Por isso que muitos não querem deixar a Cristo, porque eles amam estar na prostituição, eles amam estar roubando, enganando os outros, eles amam estar com o vício do jogo, da bebida. É por isso, porque o pecado está enraizado na alma destas pessoas. E só existe uma forma, uma maneira delas se libertarem, é através de Jesus. Mas Deus não força ninguém, porque ele deu ao homem o poder de escolher. Ei, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Mas Caim, estupidamente, ignorantemente, ceifou a vida do seu irmão. Talvez você tenha ceifado a vida do seu irmão com palavras, com alguma atitude. Não pense que ceifar a vida de uma pessoa é apenas você pegar uma arma e ali tirar a vida dela. Mas você pode tirar a vida de alguém com as suas palavras negativas, com a sua atitude negativa. Mas Deus diz para mim e para você, escolhe hoje a vida ou a morte. Eis que eu coloco diante de ti a vida ou a morte. É isso que Deus está dando para mim e para você. Mas é você quem tem que escolher. Eu não posso escolher por você. E Deus não pode escolher por você, porque Ele não vai escolher por você. Ele já fez o plano dele de salvação para o homem. Agora cabe o homem escolher o caminho que ele quer. A vida ou a morte. Mateus, capítulo 11, para a gente encerrar, verso 28, verso 29
30 e 31. Veja o que Deus diz para mim e para você. Aleluia. Mateus 11, diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados, de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. A carga, o jugo de Deus é bom. A carga de Deus é leve. Talvez você diga, mas servir a Jesus é muito difícil, é pesado demais para mim. Mas a carga deste mundo, a carga que o inimigo das nossas almas coloca sobre aqueles ou sobre nós, é pesada, irmão. Quantos estão levando a carga pesada agora? A carga pesada do homicídio, de tirar a vida de alguém. A carga pesada de ter defraudado alguém. Da mentira, que tem que carregar todo dia. Muitos estão aí com a carga pesada. Muitos não olham olho a olho. Quando vai conversar com alguém é de cabeça baixa, sabe por quê? Porque está escondendo algo. Mas quando nós nos entregamos para Deus, Ele carrega o nosso fardo, Ele carrega o meu fardo, o teu fardo. E aí se torna leve. Deus está dando a mim e a você a oportunidade de salvação. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Eu sou apenas um anunciador, um comunicador, um atalaia que anuncia as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação é Cristo Jesus. Eu não estou aqui para afagar o teu ego. Eu não estou aqui para dizer que você vai ser vencedor. Eu não estou aqui para dizer que você vai ter uma mansão, um BMW, uma conta bancária recheada. Não, meu querido. Eu estou aqui para te ensinar e pregar a verdade em Cristo Jesus. Só há salvação em Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Só Ele pode salvar o homem. Basta o homem então se entregar, olhar para a cruz e dizer: Jesus, eu reconheço que só em Ti há salvação. Perdoa os meus pecados. Meu querido, que nessa tarde Deus abençoe sua vida, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, Deus ilumine o seu caminho, a sua vida, seu trabalho, seus estudos. Deus lhe dê direção enquanto você tem vida. Porque depois da morte, diz a palavra de Deus, segue-se o juízo. Ou seja, aquilo que eu e você plantamos nesta terra é o que vamos colher no porvir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade. Pai, vai de encontro a cada lar, a cada família, a cada pessoa, a cada jovem, a cada senhor, senhora, homem, mulher, família que ao ver esta mensagem, Pai, que o Teu Espírito Santo toque no coração, venha libertar, quebrar as cadeias, as algemas que prendem a alma, meu Deus, desta pessoa ainda nas cadeias do pecado, em nome de Jesus. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por esta rica oportunidade. Meu querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E glória a Deus.